Continuando com a nossa aula. Beleza. A gente já falou sobre tudo isso aí, né? A estrutura do Evangelho de Mateus, a relação com que a gente já viu em Marcos, né? Trabalhamos isso aí também e tal. E aí a gente já entrou nessa parte aqui, que a gente falou das concepções de Jesus no Evangelho de Mateus, né? Quando a gente fala da concepção de Jesus, ou seja, é como que Mateus identifica Jesus ou apresenta Jesus no seu Evangelho. Então, por isso que existe esse subtítulo aí, as concepções de Jesus segundo Mateus. E aí, gente, tem um detalhe que eu queria falar para vocês, que eu não falei na última aula, é sobre a definição do termo teologia, tá? Porque, às vezes, a gente qual é a teologia do livro? Qual é a teologia de Mateus? Qual é a teologia de Marcos ou de Lucas? Então, essas declarações precisam ser bem entendidas, porque a gente não faça alguma confusão. Por exemplo, primeiro a gente, costumeiramente, né, de forma convencional, dizemos assim, teologia é o estudo de Deus. Olha, a gente tem muito cuidado ao afirmar isso, porque, primeiro, que Deus não dá para ser estudado, Deus não dá para colocar em um tubo de ensaio e você estudá-lo, né? Então, Deus é muito maior do que a própria revelação, né? A revelação tinha um propósito, fazer Deus conhecido ao mundo com propósitos redentivos, de redenção humana. Então, tudo que está na Escritura está ali com o propósito de redenção, né? De salvar o homem e tal. Então, qual seria o melhor significado da palavra teologia? E aí, quem já pagou com Mário aí, hermenêutica, provavelmente ele já definiu isso para vocês aí. Teologia é o estudo da revelação de Deus. Pode-se dizer também o estudo da autorrevelação de Deus. E aí a gente sabe que Deus, lá na introdução bíblica, que Deus se revela em duas esferas, né? A gente chama de revelação geral ou natural, que é a criação, né? E revelação especial, que é a palavra de Deus, né? Nós, como cristãos ortodoxos, cremos que a Bíblia é composta pelo Antigo e Novo Testamento, né? E o que nós estamos estudando, o Evangelho, é parte da revelação de Deus, né? A parte mais recente, ou a parte nova da revelação, né? É aquela ideia que a gente usou lá na sala de aula, falando sobre a revelação progressiva, né? Quando a gente fala de que cada dia, a cada era, a cada etapa, até a chegada de Cristo, Deus vai tornando cada vez mais clara, o dia vai clareando cada vez que o tempo passa para chegar a Cristo, vai tornando isso mais fácil de se compreender. É por isso que Jesus, ele vai, lá em João, né? Ele vai interrogar, melhor dizendo, vai achar estranho por que os discípulos pedem para ele mostrar o Pai. Isso é estranho para Jesus. Como é que você me pede para mostrar o Pai? Vocês não entenderam ainda que quem me vê o Pai. Vocês não entenderam ainda que eu sou a revelação perfeita e completa e plena do Pai, né, com caráter logicamente redentivo. Então, Jesus é o ápice da revelação, não é? E a gente, quando trabalha os evangelhos, a gente está trabalhando justamente a história e os ensinamentos que homens deixaram registrados sobre esse ápice da revelação, que é Cristo, né? Esse ápice da revelação.
De modo que, quando a gente diz assim, a teologia de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, ou a teologia de qualquer outro livro do Novo Testamento, ou até mesmo do Antigo Testamento, a pergunta que se faz é qual é a mensagem que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, pretende passar, né? Então, quando eu falo a teologia de Mateus, qual é a mensagem de Mateus? Né? Qual é a mensagem pretendida por Mateus? E aí é por isso que a gente, quando trabalha a teologia de Mateus aí, nessa feita, a gente vai falar das concepções de Jesus. Ou seja, como que Mateus, como que Marcos via Jesus. Então, ele passa essa mensagem de quem é Jesus, de quem é Jesus para eles e de quem vai ser Jesus para os seus destinatários. Tá? Então, a gente viu que na mensagem de Mateus, na teologia de Mateus, a gente viu que o Evangelho é uma ponte, não é? O Evangelho de Mateus é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Pacto, e a gente percebeu uma coisa interessante, que esse Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais tem citações do Antigo Testamento do que outros evangelhos. Uma média de 20 citações ou mais do Antigo Testamento. Isso tem tudo a ver com o propósito de Mateus, com o destinatário de Mateus, com a própria origem de Mateus, que é um judeu, não é? E aí a gente viu que estruturalmente o Evangelho de Mateus, segundo Bacon, é dividido em 5 grandes logias ou sermões, né? Que é entrelaçado com, né? Ele é entrelaçado, cada sermão, com atividades do ministério de Jesus de cura, de milagre, né? Atestando a identidade de quem é Jesus, a identidade do Messias Rei. Não é? Então, a gente viu na última aula que há uma relação muito importante entre a identidade de Jesus como o Messias, como o Cristo, e o dunamis, né? Ou seja, o poder divino em ação em Jesus. Né? A gente viu isso na última aula. Inclusive, a gente falou na última aula, não sei se vocês lembram, que Jesus realiza todos os atos de milagres sob a unção do Espírito Santo. Né? O Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Então, Cristo, aí em Mateus, vai intercalar as mensagens poderosas, as mensagens divinas, as mensagens com autoridade, não é? Ensina a lei com autoridade. Veja que a multidão diz que Jesus ensina diferente dos escribas, a gente falou isso também, porque ele ensinava com autoridade, mas Jesus ensinava a mesma lei, porém, a vida dele, as palavras, quando saíam de seus lábios, trazia mudança, porque ia no âmago das pessoas, iam no coração das pessoas, defragava ou tirava a capa que estava sobre as pessoas. Então, é importante perceber isso aí. Então, há uma relação entre Jesus e Moisés, por exemplo, né? Por isso que ele é tido como o novo legislador, né? O novo legislador, o novo Moisés, né? Isso é importante. E aí, por isso que há o título de mestre, né? E a maioria dos estudiosos concordam com esse ponto. A gente viu algumas semelhanças entre a vida de Jesus e a vida de Moisés, né? Como, por exemplo,
eu pegar aqui minha canetinha. Assim como Moisés, Jesus teve uma infância cercada de milagres, causa confusão entre os governantes da terra, a chegada de Jesus, né, o nascimento. Ele sobrevive enquanto crianças de sua idade são massacradas e refaz a viagem do êxodo, indo para o Egito e retornando. Então, há muita semelhança entre a vida de Jesus e a vida de Moisés. Ele permanece no deserto 40 dias e 40 noites na sua preparação para o ministério e então apresenta o seu ensino programático no alto do monte, né? Então, e a questão também dos montes que aparece na narrativa, fala muito dessa relação com Moisés, tá? Ou com o Antigo Testamento. A gente viu tudo isso aí. Uma frase que ficou marcada foi a seguinte: Bloomberg afirma que é preciso enfatizar, no entanto, que para Mateus o ensino de Jesus é consideravelmente diferente da lei, e você coloca entre aspas, pura. É uma justiça de ordem elevada, que traz descanso em vez de fardo. Falando de outro modo, com as demandas morais de Jesus surge um novo poder para obediência. Jesus, quando ensinava com autoridade, parece que ele é até mais rígido, não é? Porque ele vai lá no centro do problema, ele vai na origem do problema que a gente viu na aula passada, mas as suas palavras dão àqueles que aderem a Cristo a condição dele realizar, dele obedecer. Não é? Ele capacita com a palavra a autoridade para que a pessoa cumpra com aquilo ali. Porque ele vai na origem, ele vai no problema. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Eu não sei se isso que eu estou falando aqui, quando a gente traz para a nossa vida, o que eu quero dizer com isso? Quando você ouve, por exemplo, uma pregação fundamentada nas Escrituras, uma pregação com misericórdia, com graça, com poder, é verdade que a gente, quando ouve essas palavras, quando ouve a palavra de Deus, essa palavra, ela me capacita para a obediência. Coisa que os ensinamentos dos escribas e dos fariseus não capacitavam as pessoas para isso, para a obediência. Pelo contrário, eles trabalhavam acerca dos julgamentos, eles trabalhavam mais na consequência do erro ou da transgressão da lei do que no fato de evitar que essas coisas acontecessem ou descobrir aonde as coisas que desagradam a Deus estão alojadas. É por isso que Jesus ensinava com autoridade e é por isso que a palavra de Jesus capacitava as pessoas para obedecer. Porque verdadeiramente as pessoas tinham uma compreensão de sua própria vida, de sua existência, de quem ele era, de quem Deus era e de como devia se relacionar com Deus, por meio da graça, da misericórdia, e obtinha, através desses ensinamentos, condições para obedecer. Foi o caso, por exemplo, de Zaqueu, queridos, por exemplo. Olha, Zaqueu não tinha condições nenhuma. Ele não tinha capacidade nenhuma para se redimir, para mudar a sua vida, para mudar a sua forma de pensar, para mudar a sua forma de relacionar, para deixar de roubar. Mas a palavra de Cristo,
quando encontrou o coração dele, capacitou Zaqueu para agir, para obedecer. E ele foi e fez aquilo que a palavra de Deus deu autoridade para ele fazer. Então, por isso que precisamos, mais e mais nos dias de hoje, de mensagens da palavra de Deus bíblica. De algo fundamentado nas Escrituras, no ensinamento de Jesus. Fundamentado nesse poder que está na palavra, que realiza prodígios, maravilha, transformação, metanoia, isto é, mudança de mente. É o que aconteceu com Zaqueu. Ele mudou praticamente sua mente era outra. Consequentemente, seu coração era outra. Consequentemente, as suas relações seriam outras. Essa é a diferença do ensino de Jesus para os escribas. É que era um ensino que capacitava, como diz aí o autor, com as demandas morais de Jesus surge um novo poder para a obediência dos seus ensinamentos. Então, precisamos urgentemente, hoje, de uma mensagem cristocêntrica, de uma mensagem fundamentada nos ensinos de Cristo, nada de autoajuda, nada de passar pano quente ou morno, falar a verdade de Deus, porque é a verdade que liberta, é a verdade que descobre as mazelas de nosso coração e de nossa mente, como diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que, lá em Hebreus, que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, né? De juntas e medulas, e é apta para quê, gente? É apta para quê? Para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Olha, eu vou mostrar esse texto aqui, eu sei que não está no Evangelho, mas tem tudo a ver com que Jesus, com o ensinamento de Jesus, pois é a palavra de Deus. Olha, eu quero aqui mostrar para vocês uma coisa. Isso aí é Hebreus, né, gente? Se eu não me engano, Hebreus 8, né? Me ajuda aí, vocês que são bons de Bíblia. Vamos lá. Acho que é isso aí. Olha o que John Piper fala acerca de Hebreus 4:12. Né? O texto diz: mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. John Piper diz o seguinte, acerca deste verso, ele diz o seguinte: as juntas são as partes exteriores e mais grossas dos ossos. E a medula é as partes interiores, portanto, as partes mais moles. Esta, portanto, é uma analogia entre a alma, representado pelas juntas, que é a parte, digamos assim, anterior, ou a parte mais grossa, e o espírito, que seria a medula. Então, a palavra de Deus é a espada que vai penetrar o centro, olha lá, gente, de nossas emoções. Onde é que é o centro das nossas emoções? Dos nossos desejos. A alma. E chega até o ponto de contato com Deus. Qual é o ponto de contato com Deus? O Espírito. A Bíblia diz que é pelo Espírito que nós temos contato com Deus. Pelo Espírito humano. Não é? O que a Bíblia diz? Que nós devemos adorar a Deus em Espírito. Importa que adoremos em Espírito. Então, veja, a relação nossa com Deus, essa relação mais íntima, representada aí pela medula. A medula é a parte interior, a parte mais densa. Aí ele diz assim, a palavra de Deus vai na divisão da alma, que é o centro das emoções e dos desejos humanos, e do espírito, que é o ponto de contato com Deus. Aí eu coloquei o seguinte,
De modo que o propósito da verdade de Deus, da sua palavra, é discernir, isto é, descobrir, a palavra discernir é descobrir os verdadeiros pensamentos por trás de nossos desejos, de nossa alma. E a verdadeira intenção do nosso coração quando nos aproximamos de Deus, quando queremos ter contato com Deus, quando pelo Espírito nós nos relacionamos com Deus. Então a palavra de Deus ela vai nessa divisão dos sentimentos humanos, da alma, dos desejos, e também a parte de relação com Deus, que é o Espírito. E quando ela chega lá, o que é que ela faz? Ela descobre, ela discerne, entende? Ela revela, ela mostra realmente o que tem aí no seu coração. Quais são? Veja o que o texto diz. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, ela é apta para discernir a alma e o espírito. Ela é apta para discernir qual é a sua relação com Deus. É baseado em quê? Qual é o verdadeiro pensamento? Qual é a verdadeira intenção do seu coração? Qual é a intenção minha e sua quando eu me aproximo de Deus? Para adorá-lo, para bendizê-lo. O Senhor disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a palavra de Jesus era com autoridade, por quê? Porque ela falava a verdade do que havia dentro do coração do homem. E falava a verdade das intenções das pessoas quando se aproximavam de Deus. Eram pessoas interesseiras. Isso vai aparecer no Evangelho, queridos. Vai aparecer lá no Evangelho. Jesus alimenta a multidão fica farta, cheia. Aí quando sente fome de novo, vai em busca de Jesus. Aí Jesus diz assim, olha, vocês estão me buscando, olha lá, vocês estão me buscando por causa do pão que vocês comeram, agora vocês estão com fome de novo. Mas eu digo a vocês que vocês não devem trabalhar pelo pão que perece, mas sim pelo que permanece. Eu sou o verdadeiro pão da vida. Então, muitas pessoas se relacionam com Deus através dos seus sentimentos, da sua alma, com Deus, mas as intenções do coração são outras. Muitas pessoas estão na igreja, estão na comunidade, com intenções totalmente desconexas com aquilo que o Evangelho ensina. As intenções são totalmente diferentes. São degradantes, são egoístas. Olha, você sabia com que intenção os fariseus e os escribas iam orar lá na praça? Ia falar lá na praça? Ia se relacionar lá na praça? Pregava a palavra de Deus lá na praça? Com que intenção? De Jesus, de ser visto pelos homens. Aí Jesus diz assim, eles já receberam o seu galardão. Então, gente, a palavra de Cristo, o verdadeiro evangelho, é a palavra que penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir isso. Então, a gente precisa fazer exames interiores todas as vezes que a gente entrar na casa de Deus, fazer a vontade de Deus, a gente precisa fazer exames interiores para saber e olhar para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus discirna qual é a intenção do nosso coração. Eu vou dizer uma palavra... Então é sacrifício de tolo. Não, deixa eu fazer. Não é verdade? Eu vou dizer uma palavra aqui.
Eu sei que todo mundo é maduro. Eu não estou falando aqui com nenhuma criança. Então, já percebi que a turma de evangélicos é uma turma espiritual, é uma turma que conhece a palavra de Deus, e por isso que eu vou dizer na bucha. Eu vou dizer assim na bucha. Sem arrudeio. Mas vou dizer de mim, vou dizer de você não, vou dizer de mim. Você diz de você. Porque o exame é meu. Eu não vou examinar você. Quem examina você é a palavra. Agora, se eu estiver mentindo, é por isso que eu não vou falar de você, porque vou falar de mim. Queridos, eu já fui para a igreja com intenções no meu coração totalmente fora da vontade de Deus. Pensando em mim. Pensando em ser aceito. Pensando em ficar bonito na fita. Entendeu? Pensando nisso. E aí o que acontece? Aí que nem a irmã Osana falou. Trabalho de tolo. O trabalho pode... Diga lá, meu irmão. E nós vemos que isso não é difícil hoje em dia, disso acontecer pelos desfiles que acontecem, né? Geralmente, quando as pessoas vão à casa do Senhor, à igreja, eles se vestem, sim, das melhores formas, com as melhores roupas, mas com as piores intenções. Exato. Né? Exato. Olha, eu acho o seguinte, eu digo que... Deixa eu botar aqui no slide que a gente estava. Eu digo o seguinte, não sou... Eu acho que a gente tem que ficar bonito mesmo, a gente tem que ficar bonito, belo, lindo na igreja. É para o Senhor. Agora, que os adornos exteriores seja tão belo quanto é o interior. Entende? Se as pessoas olharem para nós, nos elogiarem pela nossa aparência, que Deus, quando olhar para nós, tenha a mesma opinião. Sabe? Tem a mesma opinião. Então, gente, essa era a grande diferença do ensinamento de Cristo para a dos fariseus e doutores da lei. É porque a sua palavra ia no lugar, no coração do homem, onde ele todo dia fechava a porta. Ou a gente não tem os nossos quartos escuros, que a gente não quer que ninguém entre lá. Ou você abriria todas as portas da sua mente, do seu coração, do seu pensamento, de seus desejos, para que todo mundo lesse. Se fosse assim, você não pedia oração, você não pedia perdão na oração, meu irmão. Estava nem aqui, já estava lá em cima. É porque existe dentro do nosso interior ainda arestas que a palavra de Deus precisa quebrar. Que o ensino de Cristo precisa derrubar. Mostrar verdadeiramente que a gente é. É por isso que toda vez na confissão, quando a gente chega na igreja e antes de começar o culto, a gente tem que colocar nos pés da cruz todo o nosso pensamento, intenções e desejo que desagradavam a Deus, que desagradou a Deus. Pecamos por palavras, pensamentos, intenções. Nós, muitas vezes, não amamos a Deus de todo o nosso coração. E nem amamos o próximo como a nós mesmos. E sabe por que a gente ainda é aceito por Deus? Por causa de Cristo. Porque toda vez que a gente chega lá com a cara lesa, a gente diz assim, Senhor, pelo teu filho, não é pela minha obra, não. Aí o Senhor te recebe. O que é que diz lá? Deixa eu pegar aqui a Bíblia.
Ó, o que diz lá Lucas, Evangelho? Olha só. Veja Lucas capítulo 12 e o versículo... Vocês estão me ouvindo, né? Todo mundo, né? Graças a Deus. Ó, versículo 1. Olha o que Jesus diz. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, milhares de pessoas, é muita gente. Tá, gente? Ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, primeiramente a eles, dizendo o seguinte: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é o distintivo dos fariseus. Jesus, quando olhava para os fariseus, o que ele via? Pessoas dizendo ser o que não são, dizendo fazer o que não fazem, arrogando títulos para si mesmo que não são dignos. E aí ele diz, ó, versículo 2. Recebe aí, irmão. Amém ou não amém, irmão? Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhe digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhe mostrarei quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Eu lhe digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, aí ele começa a falar aqui. Querido, sinceridade. O que Jesus mais quer da gente é sinceridade. Você sabe, a gente vai ver aqui no Evangelho, quem é que vai reconhecer o messianismo de Jesus? Quem é que vai chamar Jesus de filho de Davi? Quem é que vai chamar Jesus de filho de Davi? Quem é que vai dizer que Jesus é Messias? Serão as autoridades religiosas? Serão as pessoas estudiosas das escrituras hebraicas? Serão a cúpula religiosa? Serão as autoridades políticas e civis lá no primeiro século? Essas pessoas são orgulhosas demais. Essas pessoas são hipócritas demais para reconhecer. Olha lá. Há um outro texto que eu queria, antes de falar da filho de Davi, Jesus, filho de Davi aí, há um outro texto, deixa eu encontrar aqui, Jesus na casa de um fariseu, em Lucas 14, diz assim, Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante. Olha, não é qualquer fariseu não, tá? É um fariseu importante. É alguém de nome e de renome.
Tá? Vamos lá. Ele diz: à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram no silêncio. E assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e mandou embora. Então ele lhe perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Por que eles não responderam? Eles não responderam porque Jesus foi exatamente aonde tudo nasce, no coração. E foi lá. Quero saber se fosse familiar de vocês. Vocês iam... Pastor, mas me tire uma dúvida, por favor. O senhor falou da questão de que tem muitas pessoas que fazem a obra querendo aparecer. Seguinte, a minha pergunta. Diga. Um exemplo, você vai fazer o evangelismo. Sei. Então, através da palavra que o Senhor lhe der, almas se convertem. Aquela obra o Senhor recebe por conta da salvação. Mas ele vai tratar com a pessoa que fez ali a pregação. Porque está com o coração, não está com o coração puro. E o senhor sabe que muita gente gosta de aparecer. Ai, Jesus salvou tantas almas. Eu já vi pregadores dizer, eu já salvei. Eu digo, como? Eu já salvei. Não é você que salva, é Jesus. Por misericórdia, através da sua vida. Né? Que ele foi lá, pregou e Jesus assim fez. Mas tem muitas pessoas que chegam ali querendo aparecer. E aí, Deus recebe esta obra de salvação? Como é que eu estou meio confusa em relação a isso? Porque teve uma pessoa que disse para mim, Osana, Deus recebe a obra, mas vai tratar com a pessoa, porque conhece o coração soberbo da pessoa. É isso? Olha, irmã, Deus faz o que Ele quer. Quando quer, na hora que quer. E muitas vezes Deus não depende nem da vontade nossa. Ele não quer. Simplesmente Ele vai e faz. O fato de alguém pregar e a outra pessoa crer em Cristo por meio da pregação, olha, primeiro, a voz foi o Senhor que deu. O entendimento foi o Senhor que deu. O dom foi o Senhor que deu. Quem convenceu o homem do pecado, do juízo e da justiça foi o Senhor. Tudo foi o Senhor. Tudo foi o Senhor. Não foi ele. Ele pensa que foi ele. O que é que a Bíblia diz? Sem ele, podemos fazer? Nada podeis fazer. Bom, irmã, nada que a gente faça, independente se eu tô troncho, nada de que a gente faça, que redunde na graça, na misericórdia, no amor de Deus, que traga resultados positivos, foi da gente. Nada. Exclusivamente nada. Nada. Então esse negócio, minha obra, que obra, meu? Que obra? O que é que Jesus vai dizer aí no Evangelho? Em Mateus, vai na frente. Senhor, em teu nome, expulsamos demônio? Em teu nome, fizemos isso? Fizemos aquilo? Sabe qual é a resposta? Eu nunca conheci vocês. Isso é forte. Eu nunca conheci vocês.
Olha, é imaturidade pensar que a gente faz alguma coisa. Eu tenho uma frase comigo que eu guardo, que eu digo a todos os meus alunos. Eu digo assim, olha, se você vê alguma coisa boa em mim, alguma coisa que você diz assim, poxa, professor, como eu fui abençoado, como Deus me alcançou pela sua vida. Aí eu digo assim, agradeça a Deus, querido, porque não foi minha, não é minha. Nada que vem de mim pode trazer algum benefício para você. Agora, se você vê alguma coisa em mim que é negativa, ou professor, isso é chato, e se você fez mal, o senhor... Aí eu digo assim, me fale, me diga, porque de fato é meu. Mas de fato é meu, tem origem em mim. Se é alguma coisa desagradável, se é alguma coisa que não tem graça, se é alguma coisa que não serve, é porque foi minha mesmo. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Sabe o que é morto? Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, a glória não deve pertencer ao homem. A glória pertence a Deus. Portanto, é imaturidade pensar que eu faço alguma coisa que redunde na graça e na misericórdia de Deus ou na obra de Deus que foi eu que fiz. Ah, meu Deus do céu. Se o Senhor não quisesse, eu não falava. Se o Senhor não quisesse, eu não saía de casa. Se o Senhor não quisesse, Ele não conservava a minha vida. Tudo foi o Senhor. Tudo foi Ele. Nada fui eu. Entende? Olha o que Paulo vai dizer quando alguém diz assim, Paulo, o pessoal não gosta muito de você, não. O pessoal lá da igreja tal não gosta muito de você, não. Mas eu sei que pessoas estão se convertendo por meio da pregação. Aí Paulo diz, olha, deixa que o povo, deixa para lá, não esqueça. Se eles estão pregando a Cristo, o importante é isso. O importante sou eu, não. Os discípulos de Jesus chegaram e disseram assim, mestre, tem um pessoal aí que está expulsando demônio aí da torta à direita e eles não fizeram parte do curso de teologia da gente, não. Eles não andaram com a gente, não. Eles não estudaram no STPM, não, mas estão todo mundo expulsando demônio assim. A gente assim, olha, que comigo não junta, espalha. Pastor, e é bem interessante esse questionamento agora, essa colocação do senhor, porque acredito que todos nós sabemos que quando se faz essa questão da expulsão, né, como os próprios disseram, eles poderiam até sair, mas iam andar por lugares áridos e voltariam, e chamariam mais. Isso. Então, a expulsão de uma forma incorreta traz mais prejuízo do que benefício. Não, mas problema, é verdade. Verdade, né? Verdade. Aí, Jesus vai e quebra logo uma duga de cara. Acabou. Espalha. Olha, verdade. Filho de Davi é o título de Jesus em Mateus que se ajusta à orientação judaica de Mateus. Ou seja, Mateus é um judeu, é um cobrador de imposto. E a expressão filho de Davi, ela é cara a Mateus, né? Ela é característica de Mateus. Até porque o próprio Mateus é um judeu e havia, olha aqui, ó, uma expectativa convencional. Todo judeu tinha essa expectativa convencional de um Messias que viria da casa de Davi, ou seja, de um Messias que exerceria funções reais. Não é? E aí tem os detalhes. Se esse Messias exerceria função real, então isso interessa a Herodes. Isso interessa e chama a atenção de Pilatos. Não é? Olha, quando Herodes
ouve que o rei dos judeus vai nascer, e Herodes é rei, aí Herodes diz assim, olha, eu vou acabar com esse negócio do início, meu amigo. Você sabe por que Herodes mandou matar? Para que se cumprisse as escrituras. Ok. Mas por que Herodes, de fato, tinha medo? Herodes, de um modo errado, de um modo equivocado, de um modo egoísta, acreditava, de fato, que viria um Messias da casa de Davi. Mas ele também acreditava que esse Messias poderia ser destruído. Não é? Está aí. Herodes, o que Herodes pede? Herodes assim, ó, chama os escribas aí, o sacerdote, e manda trazer a escritura para eu dar uma olhadinha nesse negócio. E ele consulta as escrituras. E ele percebe que de fato havia. E ele pergunta aos magos, ele pergunta, quando foi que vocês viram a estrela? Exatamente que tempo foi? Ele pergunta. Por que ele pergunta? Porque ele quer acabar com toda possibilidade de que surja da casa de Davi um rei. E aí ele manda matar os meninos. Há um paralelo. Eu me lembro no Natal de 2 anos atrás, eu preguei na igreja, quando eu ainda estava na outra igreja. Eu falava dos contrastes do Natal. Aí eu citei Herodes. Natal é uma história bem peculiar, né? É um momento muito interessante do ano. Enquanto uma mesa está repleta de tantas coisas boas e guloseimas e muitas comidas, a outra não tem nada. Né? Natal tem suas contradições. Herodes, para não perder seu trono, manda matar crianças inocentes, cometem infanticídio. Com medo de quê? De perder o trono. Jesus deixa seu trono para morrer em benefício de nós. Olha aqui, que grande lição. Herodes, para não perder, manda matar. Jesus, por amor, deixa seu trono de glória. Humaniza-se. Como diz Filipenses, toma forma de homem, de servo, morte e morte de cruz. Muitas pessoas não querem perder seu trono. Muitas pessoas têm agido como Herodes. Seu trono. Irmãos, eu conheço pessoas que, quando deixaram de exercer um cargo de autoridade na igreja, perderam totalmente o sentido da vida, da existência dele na igreja. Ele não sentia mais alegria de comungar, de adorar, sabe? Perdeu. Por quê? Por causa do trono. O nosso coração não cabe outro trono senão o trono do Filho de Davi, Rei, Messias e Real. Não dá para você ficar com um trono e dizer, Filho de Davi, Filho de Davi. É por isso que as autoridades, as pessoas de estirpe, as pessoas de autoridade, pessoas que têm, sabe, que têm cargos,
que acham que é dono de alguma coisa, elas têm dificuldade de aderir a Jesus na vida delas. Elas têm dificuldade que Cristo entre em seu coração. Por quê? Porque elas não querem perder seu trono. E elas saem matando todo mundo. Com palavras, com pensamentos, com atitudes, com ações. Ela sai porque ela não permite que esse Cristo reine. Que o filho de Davi seja o Cristo de sua vida. Reine em seu coração. Reine em sua alma. Herodes disse, não vou perder o meu trono. E mandou que ele quis acabar. Queridos, há muita gente dentro da igreja, no conselho da igreja, que faz de tudo para não perder seu trono. Matam. Como que mata, pastor? Com a língua, difamando. Porque vê na outra pessoa uma ameaça a seu cargo. Ah, chegou uma pessoa que toca melhor que eu. Chegou uma pessoa que prega melhor que eu. Chegou uma pessoa que é mais inteligente do que eu. Chegou uma pessoa que tem curso de teologia. Há um trono no seu coração que precisa ser quebrado. Ô, pastor. Diga, minha irmã. É interessante que, assim, a gente, quando está dentro da igreja, a gente vai evangelizar, vai buscar vidas para dentro da igreja. E quando elas estão dentro, a gente mesmo bota para fora. Pois é. Gente, quantas vezes a gente está levantando um trono, gente? Esses tronos têm que ser quebrados. Aí eu volto novamente para aquela palavra inicial lá. Palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo deve ir na divisão da alma e do espírito, discernir o que é que tem aí dentro, meu irmão. O que é que tem aí dentro? Querido, eu conheci pessoas que na adoração, meu amigo, eu olhava assim para a pessoa assim, eu digo, que coisa linda, rapaz, essa pessoa se entregando, adorando, levantando. Mas, meu amigo, quando ele saía dali, inclusive hoje ele até virou um descrente. Praticamente um ateu. Já se declarou. Dá para entender isso, cara. Dá para entender uma pessoa que se entregou na adoração, cara. Olha, gente. Muitas vezes nós somos Herodes. Somos Herodes. Quando você e eu nos ajuntamos com os nossos amigos e começamos a defamar o outro da igreja, sabe? A dizer, em vez de estar orando, em vez de estar, sabe? Dizendo, Senhor, tira o coração de pedra, coloca de carne. Não, a gente sai difamando, julgando. Jesus disse, não julguei para que você não seja julgado, meu querido. Pilatos é curioso. O senhor é rei? Herodes tem medo. Manda matar. Mas veja, apesar destes poderosos não reconhecerem o messianismo de Jesus, os fracos, os carentes de cura, o honraram com o título Filho de Deus. Filho de Davi. Olha, queridos, graças a Deus que o Senhor não faz exceção de pessoas. Graças a Deus que Ele não tem preferência, assim, por título de quem vai honrá-lo. Não. O coração de Deus se alegra quando você o honra como Messias, como Cristo, como aquele que é rei sobre sua vida, do mesmo jeito que ele se alegraria, por exemplo, se o presidente
do mundo, Brasil, Estados Unidos, rendesse a ele glória e louvor. Você já parou para pensar nisso? O coração do nosso Cristo se alegra quando uma pessoa que era fraca, cega, carente, diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O coração dele se volta e se alegra do mesmo jeito que um coração, de repente, de alguém importante na sociedade se convertesse a ele. A gente não pode comprar ele. A gente não pode comprar a sua graça, não pode comprar a sua misericórdia. Não dá. Isso mesmo. O mendigo da sua rua, quando entrega a Cristo a sua alma, a festa no céu é do mesmo tamanho do que uma pessoa importante qualquer aí aparecesse. Ô, pastor. Diga-me. É bem interessante, porque independente da situação que essa pessoa esteja, ele sempre vai escutar. Né? Ele sempre está pronto para escutar. A gente vê o, se não estou enganado, cego Bartimeu, quando ele começou a gritar, chamando Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele foi pronto ao socorro, né? Ele esteve ali, e mesmo as pessoas pedindo para ele calarem, não parou a Cristo. Exato. E o cego continuou ali a gritar. Exato. Ele sempre escuta, independente da classe, né, da posição que a pessoa se encontre. A festa sempre é a mesma, sem grandes festas, né? Exatamente. Professor, eu lembrei agora de um trecho do Evangelho de Mateus, que estava lendo lá em Burberg, que ele fala: ainda bem que cegasse os sábios e permitisse que os humildes tivessem... Lindo, é isso mesmo, querido. Isso mesmo. Graças a Deus, né? Meu coração se alegra, viu, diante disso, viu? O meu coração se enche de alegria, meu irmão. Olha, eu digo o seguinte. E tem uma frase que eu ia dizer para vocês. Das primeiras aulas lá, eu botei até no meu Facebook lá, depois o pessoal comentou, lendo o livro lá do Justiça Generosa, acho que é isso, do livro. Acho que ele está por ali, depois eu mostro para vocês. Como é que falou, pai? Graça Generosa, deixa eu ver aqui, se eu tenho... Esqueci agora do título. Mas até lá eu mostro para vocês. É do Timothy Keller. Justiça Generosa, eu acho que é isso. Timothy Keller. Ele diz assim no livro. Me perguntaram uma vez como eu gostaria de ser chamado. E a melhor forma de ser chamado, que eu particularmente gosto, eu sou... Quem é você? Eu sou... Quer que você me chama do pastor Timothy Keller, da igreja, não sei de onde, assim. Ele disse, né? Ele se orgulha muito desse fato. Aí ele botou no livro. Você sabe como é que Deus gosta de ser chamado, desde lá do Antigo Testamento, Pai dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Esse é o Deus que a gente serve, gente. E é esse Deus que a gente tem que imitar. Seus passos. É isso aí. Os pobres, órfãos, ou seja, a classe carente. Lá quando a gente viu a classe a ralé, a mais baixa classe. Mendigo. Olha o que acontece aqui no Evangelho. 9:27. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram e clamavam: tem compaixão de nós,
filho de Davi. Cara, quando ele diz filho de Davi, o que ele está dizendo? Ele tá declarando: o Senhor é o Messias prometido. O Senhor é a esperança de Israel. O Senhor é o rei sobre nós. Eu reconheço. Sei que o Senhor pode ter compaixão de mim. Olha o que o texto diz. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou: olha, mas creio que eu posso fazer isso mesmo? Espera aí, eu queria que vocês declarassem se vocês creem realmente. Se aquilo que está na boca de vocês procede do coração. Se aquilo que sai pelos seus lábios vem da sua alma. Porque eu me deparo, eu estou parafraseando Jesus, sabe? Parafraseando. Claro que Jesus sabia, mas ele queria a declaração. Porque Deus, durante a história da revelação, se deparou com um povo que muitas vezes o honrava com lábios, mas o seu coração não era aquilo. E aí ele lhes respondeu: sim, Kyrios. Aqui, ó. Sim, Senhor. Essa aqui, querido, ó, quando ele diz Senhor, não entenda que Senhor como... Entenda Senhor aqui como adoração. Ele diz, sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos, dizendo: seja feito conforme vocês acreditam. E os olhos foram abertos. Então, voltando lá, os fracos e os carentes de cura honram com o título de filho de Deus. Ouvindo aqui. Honram com os títulos de filho de Deus. Tá? Veja aí o 15, 22. 15 e 22 de Mateus. Ó, 15 e 22, vamos lá. 15 e 22 diz. Olha, aqui, querida, aqui é um ponto... Olha lá. Partindo Jesus... Estou aqui no texto. Ó. Partindo Jesus, seguiu para a região de Tiro e de Sidom. Olha, gente, a gente vai ver mais na frente isso aí. Aí Jesus está saindo do território de Israel. Jesus está indo para uma região fora da comarca que o povo da aliança, o povo de Deus, vivia. É terra estrangeira. E aí diz que uma mulher cananeia, vindo das redondezas de Tiro e de Sidom, ela pôs-se a gritar. Ela grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí o texto diz: contudo, ele não lhe respondeu. Quando Jesus não respondeu a essa mulher cananeia, quando Jesus ficou em silêncio diante do clamor da mulher cananeia, ele provoca nos discípulos uma reação ou uma interpretação. Os discípulos, ao perceber que havia uma mulher gritando, declarando ser ele filho de Davi, e vendo também que Jesus não ouviu isso, mas não lhe respondeu nada, os discípulos se aproximaram dele e rogaram-lhe, pediram para ele: manda embora, Senhor. Por que tem que mandar embora? Porque ela está gritando atrás de nós. Aí o texto diz: ele lhes respondeu:
eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. 25 diz: então ela veio, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Esse texto é muito problemático. Esse texto fala de um particularismo e de um universalismo. Quando você começa a ler o texto, você, nas primeiras linhas, você diz assim: Jesus é particular ao povo hebreu. Jesus é particular a um grupo. Jesus é particular aos judeus. Aí quando ele diz assim: fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, essa é uma palavra dura de se ouvir. Mas essa mulher, ela clama alto, ela se humilha, ela vai num menor nível. Não é que eu posso ir, no menor degrau. Ela é uma água. São Francisco de Assis disse que a água é o elemento mais humilde, porque se você derramar ela no alto de uma escadaria, ela vai buscar os menores degraus. Francisco de Assis. E devemos ser como a água, essa mulher. E Jesus atende a ela. Quando ela se humilha, atende. O que Jesus está ensinando aí? Que haverá socorro, haverá salvação, haverá auxílio para o gentio que descer, que se humilhar, que se colocar. Ô, professor, Diga lá. tem alguma explicação para essa aparente grosseria de chamar ela de cachorro? Como é? Desculpa, não entendi. Se há alguma explicação... Tem alguma explicação nessa aparente grosseria de chamar... Sim. Sim. Ele quer revelar aos discípulos, e Mateus, falando de Mateus, quando narra essa história, qual é a intenção de Mateus? É de dizer que há uma fé extraordinária além dos limites de Israel. Há uma fé que agradará a Cristo, agradará a Deus, fora dos limites de Israel, fora da casa de Israel. Por isso que o texto começa dizendo Tiro e de Sidom. Quando Jesus diz assim, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele é o pão para Israel. A categoria dos cachorrinhos e aí a gente diz que é uma grosseria, por quê? Por que a gente diz que é uma grosseria? Porque o termo cachorrinho, para nós ocidentais, interpretando aí, é algo muito forte, muito, né? Mas os cachorrinhos aí, nesse sentido, eram aqueles domésticos que estavam ali
Era assim que o povo judeu, veja bem, era assim que o povo judeu considerava um gentio. Uma pessoa que não pertencesse à casa de Israel. Era alguém que poderia até receber as dádivas que é dada ao povo de Israel, mas de forma secundária. Manda eles embora, Senhor. Estão incomodando, estão gritando. Eles podiam até receber, mas com uma categoria muito menor. E Jesus quer revelar o coração dessa mulher. Até que ponto ela vai humilhar-se. E aí ele leva para esse título, para essa esfera. Por que essa mulher chega nesse nível? Essa mulher chega nesse nível por amor. E não só isso, gente. O amor pela filha que sofre em casa, que está terrivelmente endemoniada. Mas a expressão aqui, ó, Senhor, filho de Davi, essa declaração é de uma mulher que é gentílica, que não pertence à comunidade de Israel, mas ela tem conhecimento de que esse judeu que está caminhando entre Sidom e Tiro é o prometido rei, filho de Davi. E que esse filho de Davi, que é o Messias, ele não traria apenas salvação ou refrigério ou bênçãos ou socorro ao povo de Israel unicamente, mas a todos aqueles que se renderem, a todos aqueles que se humilharem, a todos aqueles que buscarem. Então, essa representação aí de filhos e cachorrinho mostra a distância que havia. E Mateus vai falar isso mais lá na frente. Quando o povo judeu recusa, quando a casa de Israel recusa, quando aqui, ó, os filhos recusam, eles vão encontrar, eles vão ser transferidos, a igreja será composta de judeus e gentios. Será dada a outro povo, diz Mateus lá na frente, a gente vai ver mais daqui a pouco. Então, Jesus diz algo aqui interessante. Grande é a tua fé. Quando ele fala grande é a tua fé, fé aqui não é apenas o ato de crer, mas é o conjunto, se você for no original grego, a palavra pistes, é o conjunto de crenças fundamentais que abalizam, que colocam fundamento, base naquilo que você acredita. A mulher, quando declara Kyrios, Ruios, Davi, Senhor, filho de Davi, ela está declarando algo que era para o povo judeu declarar, que era para o povo da aliança reconhecer, que era para os filhos reconhecerem, que era para a casa de Israel reconhecer, mas não reconhece. Então essa história Mateus coloca como sendo essa transferência e dizer que o filho de Davi, por graça e misericórdia e pela humilhação, pelo reconhecimento do povo que não era povo, de que ele era filho de Davi, de que ele é o Messias, ele adere, ele incorpora, ele coloca na família de Deus. A gente vai ver mais na frente isso aí.
quando eu falar aqui do particularismo versus universalismo, né? Particularismo e universalismo. Então você vê aqui, ó, os fracos e os carentes de cura honram com o título Filho de Deus. Na verdade é Filho de Deus não, aqui é Filho de Davi, tá? Aqui está errado. Filho de Davi, né? Veja aí, capítulo 20, versículo 30 de Mateus. Vamos lá ver. Mateus 20 e 30. O cego de Jericó, né? Saindo ele de Jericó, uma grande multidão seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, chamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão, olha lá, a multidão os repreendia para que se calassem. Você percebe que aqui, diante desse fraco, diante desse indigente, a multidão é que repreende. Lá no caso da mulher cananeia, quem pede para repreender os discípulos? Essa multidão aqui é composta de judeus, né? O contexto é Jericó. Ó, a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então, Jesus parou, chamou e perguntou: que querem que vos faça? Eles disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os seus olhos e imediatamente passaram a ver e o seguiram. Então, esses cegos enxergaram o que a multidão não enxergava. O que é que o cego via e a multidão não via? Gente, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença da nossa relação com Cristo. Não importa quem é você. Não importa sua idade. Não importa sua conta bancária. Não importa sua função eclesiástica. Não importa a direção que você tem. Não importa se tem carro ou não. Não importa se você está bom de saúde ou está ruim. Não, nada. O que é que importa? Se você é humilde o bastante e entregue o bastante para reconhecer que Cristo é Senhor e Rei. O filho de Davi aí significa Rei. Senhor, Tu és quem reina. Tu és o Messias. Tu és o dono, o governador. Tu és quem dirige. E isso aqui não depende de status físico. Os cegos enxergaram antes de ver, antes de serem abertos os olhos. Eles enxergaram uma coisa que os fariseus, doutores da lei e tantos outros pessoas importantes da época de Jesus não via. Isso aí. Filho, Senhor, filho de Davi. E a multidão repreendia. Ao sermão de domingo. Quanto mais reconhecer que Cristo é Senhor e Rei da minha existência, mais oposição na caminhada virá sobre nós. Não importa quem você é. Porque isso aqui muda totalmente um estilo de vida. Tá? Estamos aqui, né? Vamos lá. Então veja que filho de Davi, rei Messias real, era algo que
era uma expectativa convencional de um Messias da casa de Davi, que exerceria essas funções reais, e esses não foram reconhecidos pelas principais pessoas da comunidade judaica, da religião judaica, das pessoas mais importantes, né? E muitas pessoas seguiam com propósitos totalmente diferentes. Uma outra expressão que tem no Evangelho de Mateus é concebido a ideia de um filho exaltado de Deus. Estudiosos afirmam que o uso de Mateus do termo filho de Deus se aproxima mais da divindade plena do que os credos posteriores. Você vai pegar as convenções e os credos posteriores e está claro lá, de forma explícita nos credos, que Jesus é o Filho exaltado de Deus. Jesus é Deus. Porém, o uso que Mateus faz se aproxima muito mais ainda da divisão plena, da divindade plena, do que os próprios credos. Veja, isso é descrito aí na profecia, Mateus 2:15, 26 e 63, há uma declaração explícita de Jesus. A declaração de Satanás, o próprio Satanás diz, na tentação também, né, ele vai falar também, no texto original, gente, ele diz assim, ó, se és filho de Deus, não é? Vai dizer, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Bom, quando você vai para o termo original, a melhor tradução seria se, porque se você bota o termo se, você está colocando como se Satanás duvidasse da filiação de Jesus. E Satanás tinha certeza que Jesus era filho de Deus. Então, a melhor tradução ali no texto é: visto que és o Filho de Deus, tendo em vista que você transforma essas pedras em pães. Você não precisa sofrer. Então, Satanás não coloca dúvida na filiação divina de Jesus. Satanás não coloca dúvida. Satanás o tenta pelo fato de Jesus ser filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele pode transformar pedras em pães. Então, o próprio Satanás, no Evangelho, reconhece isso, né? A declaração dos discípulos e também a declaração apoteótica de Pedro, quando ele declara: tu és o Cristo, Filho de Deus. O huios tuteu, huios tuteu. Então, está claro aí, no Evangelho de Mateus, que Jesus é o Filho de Deus. Tem um livro, eu estava até... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, para ver se eu indico para vocês. Esse livro é excelente e trata bem esse assunto aí. Deixa eu ver, é do D.A. Carson. Jesus, o Filho de Deus. O título cristológico, muitas vezes negligenciado e às vezes mal compreendido e atualmente questionado. D.A. Carson faz uma abordagem sobre esse título aí, Jesus como Filho de Deus, excelente. Ele vai trabalhar desde o Antigo Testamento. Alguns personagens eram chamados Filho de Deus, mas o único que é chamado de Filho unigênito é Jesus. Deus só tem um filho. Né? Olha que coisa boa, né? Deus só tem um filho. Então, como é que eu posso ser filho de Deus? Né, gente? E aí, quem que me responde? Quem que tem coragem aí para me responder isso aí? Essa pergunta é fácil? É fácil. Por adoção. Isso, por adoção. Olha, que teólogo aí de ótima... Olha, exatamente, meu irmão. Por adoção.
Deus tem um único filho, que é Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção. E a adoção é algo que custa caro. Olha, a adoção é algo que custa caro ao Evangelho. E custa caro à cultura judaica. Por quê? Um filho adotivo, ele é planejado. Quando alguém vai adotar uma criança, um exemplo, quando alguém vai adotar uma criança, como é que é? Meu irmão, ele faz todo um planejamento, há uma expectativa, uma espera, e prepara tudo. É assim. A adoção é assim. E uma vez eu vi um teólogo, um comentário, e aí ele dizia assim: muitas pessoas foram abandonadas pelos pais, né? Algumas pessoas foram abandonadas pelos pais, entregues em orfanato e tal. Você pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas foi planejado por Deus, por meio de Cristo, para pertencer à família de Deus, sendo declarado filho de Deus. Então, a adoção é algo lindo, maravilhoso, né? E somos adotados por meio de Cristo. E aí, isso aí custa bem caro à cultura, certo? Jesus também vai ser identificado como a sabedoria encarnada. A gente vê aí em Mateus 12, 42, né? Essa ordem. Se você pegar o Evangelho, o livro aí, cadê meu livro? Ele diz aqui, sabedoria encarnada. Em 12:42 e 13:54 é destacada a sabedoria de Jesus. Em 11:19 diz que ele e João Batista comprovam a sabedoria de Deus. E em 11:25-30 Jesus chama a si os humildes e lhes promete descanso semelhante ao papel da sabedoria de Deus personificado no livro intertestamental. Quando ele cita esse livro aqui, é uma literatura sapiicial atribuída a um autor chamado Jesus, filho de Siraque. Havia uma literatura que, no primeiro século, surgiu ali, falando sobre a personificação da sabedoria, né? O livro de Jesus, Siraque. Tais referências têm sugerido a alguns o interesse característico de Mateus em retratar Jesus como a sabedoria encarnada de Deus, baseando-se no modelo de Provérbios, capítulo 8 a 9. Pastor, qual é a página do livro? A página 172. Obrigado. 172. Tá? Aí ele vai falar sobre essa questão aí da sabedoria. Bem interessante, tá? O outro título aí, é o título do Senhor. No entanto, o mais importante dos títulos de Mateus para Jesus talvez não seja um de seus mais característicos. Muitos chamam Jesus de Senhor e em muitos exemplos isso parece significar pouco mais que mestre. Mas, em vários lugares, o contexto sugere que o Senhor é o título correto a ser usado pelos discípulos plenos, particularmente quando eles precisam da ajuda que apenas quem possui poder divino pode oferecer. Aí ele cita alguns textos aqui, e ele diz, então parece apropriado falar até mesmo de pessoas adorando o Senhor durante sua vida. O título mais proeminente desses aí, no Evangelho, é exatamente o título de Messias, né, de Jesus, o filho de Davi e tal. Esse título aí, tá? Uma última coisa que eu queria falar com vocês hoje, gente, para a gente encerrar aí a nossa aula, eu vou falar sobre esse tema aí, particularismo e universalismo no oferecimento do Evangelho. A gente vê que, como foi visto aí no texto até da mulher cananeia, que há um certo particularismo de Jesus, né?
Veja o que o autor do livro vai dizer. Veja o que o autor do livro vai dizer. Uma das distinções mais notáveis, você está na página 173, outros temas distintivos. Página 173, particularismo e universalismo no oferecimento do Evangelho. Uma das distinções mais notáveis, já aparente na estrutura desse livro, é que Mateus talvez seja o mais judaico de todos os evangelhos. Mesmo assim, em pontos fundamentais, ele também pronuncia a missão gentia tão claramente quanto qualquer um dos outros 3 evangelhos. Apesar de haver um particularismo, ou seja, a missão de Jesus voltada para os judeus, há também a missão de Jesus voltada para os gentios. Fica claro nisso aí no Evangelho. Por exemplo, quando a gente lê aquele texto que ele sai para as regiões de Tiro e de Sidom, isso já mostra o propósito de Mateus de querer mostrar que, olha, ele veio para os judeus, mas também ele veio para os gentios. Então, o fato de Mateus narrar essa história da mulher cananeia tem um propósito de mostrar que Jesus também tinha uma missão entre o povo gentil. Aí ele diz assim, ó, cerca de 20 vezes cita uma passagem das Escrituras como sido cumprida pelos eventos da vida de Cristo. Grosso modo, metade das citações é exclusiva de seu evangelho, das quais 5 se encontram nos 2 primeiros capítulos, quando Mateus escreve os eventos em torno do nascimento de Cristo. Isso aí acontece muito, né? Na parte da narrativa da infância de Jesus, há muita citação, né? Quando ele vai para o Egito, quando ele sai para o Egito, quando ele vai para Nazaré, quando se fala de Belém, quando as crianças morrem, né, por causa de... Tudo é uma citação ali do Antigo Testamento. Por isso que o Evangelho de Mateus é um dos mais judaicos, porque há muitas citações. Mas ele diz assim, ó, as citações sem paralelos tendem a seguir um pouco mais de perto o hebraico original do que a Septuaginta. O que ele está querendo informar aqui? A gente viu lá no início do curso que os judeus tinham 2 escrituras, digamos assim. Uma original, em hebraico, e a outra uma tradução do 3º século, que a gente chama de Septuaginta, que é a tradução dos 70. O que o autor está querendo dizer aqui, né, o que Bloomberg está querendo dizer aqui, é que essas citações que Mateus faz do Antigo Testamento melhor fundamenta-se na citação do original hebraico do que na Septuaginta, que é a tradução dos 70. Aí ele diz que é a versão preferida para a maior parte das citações sinóticas. O que o autor está querendo dizer? O autor está querendo dizer que quando Marcos, Lucas e João faz citação do Antigo Testamento, geralmente eles utilizam a Septuaginta. Por isso que ele diz que é uma versão preferida também dos sinóticos, incluindo aí Marcos e Lucas, né? Também é dito que o ensino de Jesus cumpre a totalidade das Escrituras de um modo geral. E embora Jesus exija uma justiça maior do que a dos líderes judeus, o contexto dessa exigência deixa claro que ele não está simplesmente dizendo aos seus seguidores para serem mais eficientes no cumprimento da lei. A continuidade e a descontinuidade entre o antigo e o ensinamento de Jesus, mas o cumprimento da lei por Cristo, análogo ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, sugere que as Escrituras, como um todo, apontam para ele e preparam seu surgimento. A vontade de Deus pode agora ser compreendida apenas pela adesão a Jesus e ao seu ensino, sem aquela observação restrita da lei, não é? Então, a vida de Jesus e seu ensino
a adesão ao seu ensino é o cumprimento das Escrituras. Aí ele diz assim, 3 famosas passagens em Mateus têm provocado muita controvérsia. É aqui que a gente precisa voltar essa atenção, quando ele diz assim, ó, em virtude da aparente limitação da missão de Jesus apenas aos judeus. Parece-me que na narrativa de Mateus há uma aparente limitação ao ministério de Jesus aos judeus. Mas ele diz, ó, na primeira ele ordena aos seus seguidores que não se dirijam aos samaritanos ou gentios. Na segunda, aparece dizer que voltará antes de completar-se o mistério aos judeus. E na terceira ele diz à mulher cananeia que foi enviada somente para Israel. O sabor judaico de Mateus é reforçado ainda mais pelo uso característico que ele faz do termo reino do céu. Uma locução tipicamente semita, usada para evitar o pronunciamento do nome santo de Deus. A expressão aparece 33 vezes em Mateus, mas nenhuma outra parte no Novo Testamento. As passagens paralelas de Marcos e Lucas, em geral, registram no seu lugar o reino de Deus. Então, em Mateus, você não vê uma diferença quando ele vai falar do reino. Ele vai dizer reino dos céus. Por quê? Porque havia uma convenção, né, uma tradição judaica de não usar o nome de Deus quando falasse do reino, para ter o cuidado de não se tomar o nome de Deus em vão. Então, geralmente, quando Mateus vai falar do reino de Deus, ele fala reino dos céus. No Evangelho de Marcos e de Lucas, você vai ver muito mais falando no reino de Deus do que no reino dos céus. Por quê? Porque Marcos e Lucas, o seu evangelho é dirigido a um público diferente, o seu destinatário é diferente. Mateus dirige aos judeus. Então, ele tem esse cuidado de omitir o nome de Deus aí na expressão reino dos céus. Aí ele diz, ao mesmo tempo, é somente em Mateus que os magos gentios, olha lá, aí aqui começa, aqui o autor começa a falar agora, partindo do particularismo para o universalismo. O que quer dizer isso? Que Mateus, ele relata realmente uma preferência de Jesus, digamos assim, em primeiro momento, para o povo judeu, né? Mas também há clara evidência de que o Evangelho de Mateus também pretende dizer ao seu público, a dizer aos judeus cristãos, que o Rei Messias, que é o Cristo, que Jesus, não é propriedade exclusiva dos judeus. Entende? Ele não é propriedade exclusiva dos judeus. Então, há um universalismo também em Mateus. E a gente vai ver o autor falando sobre isso. Isso fica claro mesmo no Antigo Testamento. Porque quando você vai para o Antigo Testamento e você vai ver Deus escolhendo Abraão e dizendo assim, ó, em ti farei uma grande nação, onde surgiria o povo de Israel, o povo judeu, ele diz, em ti, Abraão, na tua descendência, na tua semente, e aí aponta para Cristo, não é? E por isso que o Walter Kaiser, no seu livro Plano da Promessa de Deus, ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer que essa promessa de que todas as famílias da terra, incluindo o povo gentílico, incluindo o povo que não era da aliança, seriam benditas, seria abençoada. A mesma coisa se fala acerca do filho de Davi, do Messias. Então, essa proposta messiânica de que o Messias não seria exclusividade judaica. Aí ele diz, ao mesmo tempo, é somente em Mateus que os magos gentios vêm, adoram ao Cristo menino, ou onde se encontra uma série de 3 parábolas predizendo o fim da atual liderança judaica. Aqui a gente já começa a ver uma mudança
do particularismo para o universalismo. Ele diz assim, ó, na última parábola desse grupo compartilhada com Marcos e Lucas, a parábola dos agricultores, apenas Mateus inclui a predição de Jesus de que o reino vos será tirado e será dado a um povo que dê os seus frutos. 21 e 43 de Mateus. Lembra que eu falei lá no início que isso iria acontecer, essa modificação. Então, somente Mateus relata a parábola de Cristo sobre as ovelhas e os cabritos, com sua ênfase no julgamento universal dos povos do mundo. Capítulo 25, versículo 31 a 46. E somente Mateus inclui a grande comissão de Jesus, ordenando aos 12 a fazer discípulo em todos os grupos de pessoas, do grego etne, o mesmo termo usado no capítulo 25. Então você vê, até na comissão, você vai ver Jesus dizendo assim, ó, ide por todo o mundo. Ele não diz, ide apenas aos judeus, ide apenas ao... Não. Ide por todo o mundo, ensinando a palavra de Deus, ensinando e fazendo discípulos. Então, Jesus deixa claro aqui, Mateus deixa claro aqui no Evangelho, que havia uma particularidade, sim, esse Evangelho, Jesus, como Messias e Rei, viria primeiramente para os judeus, mas ele não ficaria restrito ao judaísmo. Sua missão se dará aos povos gentílicos também. Porém, como seria a adesão de Jesus, a adesão do ensino de Jesus por esses povos? Através de sua humildade, arrependimento. Aquela atitude da mulher cananeia, gente, representa a atitude dos povos gentílicos quando Cristo for oferecido a ele. Quando Cristo andar por suas terras. Quando Cristo caminhar pelas regiões fora de Israel, de Tiro e de Sidom, como é que esse povo deve aderir a Cristo? Humilhando-se. Entendendo que ele é o quê? Esse povo. Ele é enxertado. Entendeu? Então, é através da humilhação, da humildade, Senhor, mas os filhos também comem das migalhas que caem. De algum modo, aí o Senhor vai ver a fé desses e vai dizer, a tua fé te salvou. Me lembro agora, no Evangelho de João, quando o discípulo de Jesus, o Tomé, ele vê Jesus, né? Ele não vê Jesus no primeiro momento, depois ele consegue ver, né? Jesus aparece a ele, e aí ele diz, meu Deus e meu Senhor, porque Jesus manda ele tocar nas feridas e tal. Aí Jesus diz uma palavra-chave, diz assim, vocês me viram e creram em mim, bem-aventurados são vocês. Mas bem-aventurado ainda é aqueles que não me viram e mesmo assim vão crer em mim. Então, aqueles que estão distantes, que estão longe, irão aderir a Cristo. Aí ele vai dizer assim, bem-aventurado, grande fé essas pessoas vão ter. Assim como a grande fé da mulher cananeia. E é interessante que nos evangelhos isso aí vai ficar bem claro. Isso aí vai ficar bem claro. Aí veja lá. Aí ele diz assim, ó, como entender então, gente, como entender esse particularismo e esse universalismo no oferecimento do Evangelho, no oferecimento de Cristo? Ele vai dizer, a melhor resolução para essa aparente tensão entre um particularismo judaico e um universalismo multiétnico é compreender o desenvolvimento do ministério de Jesus em duas fases.
Essa é a chave, tá? Então, isso aqui, ó, precisa ficar gravado na nossa mente agora. Aqui é a chave para entender esse particularismo judaico e o universalismo, essa tensão. Ora, Mateus revela um Jesus particularista. Ora, um Jesus que o ministério dele vai se estender até lá fora. Aí ele diz assim, ó, antes da cruz e da ressurreição, os judeus, como povo escolhido de Deus, merecem ouvir a mensagem de Cristo em primeiro lugar. Na medida em que muitos deles, em particular os líderes de Israel, rejeitaram a oferta do Evangelho, os seguidores de Jesus precisam sair depois de sua ressurreição e proclamar a oferta de salvação a todo mundo. O contato ocasional de Jesus com os gentios durante sua vida prenunciou a missão mundial. Entendeu aí? Entendeu aí? O contato de Jesus, né, no Evangelho lá. O contato de Jesus com essas pessoas que eram de fora era um prenúncio da missão que ele entregaria aos discípulos. Olha, assim como Cristo foi à região de Tiro e de Sidom e atendeu o rogo e o reconhecimento messiânico da mulher cananeia, que era gentílica, assim também vocês devem ir por todo o mundo e fazer discípulos. Aí ele diz, o contato, aí ele diz assim, de forma interessante, olha que coisa interessante, ele vai fazer um paralelo aqui com Paulo. Ele diz assim, ó, de forma interessante, Paulo reconheceu a prioridade da ida aos judeus, mesmo já na era da igreja, embora ele tenha se tornado o apóstolo consumado para os gentios, né, chamado de apóstolo para os gentios, o padrão de seu ministério ao longo de Atos, por exemplo. Romanos 1,16 capta suscitamente a sequência. O Evangelho, olha o que o texto diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E como Paulo, Mateus deseja enraizar ambas as fases com muita firmeza no antigo e na esperança judaica. Olha que coisa interessante, né? Então, como Paulo, Mateus deseja enraizar ambas as fases. Que fase? A fase que primeiro a oferta é dada aos judeus e que depois essa oferta do Evangelho de Cristo, de Deus, a salvação, será para todos. E ele faz isso fundamentado no Antigo também. Como eu disse para vocês agora há pouco, lá no Antigo, você vê Deus chamando Abraão e dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Lá quando fala o filho de Davi, também todas as nações. Porém, primeiro teria que ser os judeus, né, nesse processo de conhecimento. Tá bom? Então, por último aí, tem o discipulado e a igreja. Foi bem importante isso aí. O trato com os discípulos, o trato de Jesus com os discípulos, parece ser mais positivo do que em Marcos, né? A gente viu que em Marcos, os discípulos estão sempre frágeis, sempre duvidando, sempre tardio para crer. Lá no Evangelho de Marcos, inclusive, as mulheres têm mais proeminência do que os próprios discípulos no Evangelho de Marcos. Mas em Mateus eles aparecem de forma mais positiva. É também em Mateus que aparece unicamente nos evangelhos o termo
igreja, eclesia, né? A ideia de um povo reunido, uma assembleia de pessoas que foram chamadas. Mateus dá a impressão de refletir antecipadamente sobre os papéis ou até mesmo os ofícios da igreja para a qual está escrevendo. Olha o que ele diz aqui, gente. Eu acho bem interessante. E a gente vai encerrar com esse ponto aí. Eu ia encerrar aí, mas vou encerrar aqui. E na próxima aula a gente vai falar sobre o conflito com as autoridades judaicas e a gente entra em circunstâncias. Possivelmente a gente termina o Evangelho de Mateus na próxima aula. Mas veja, embora ele diz aqui, em várias passagens importantes nas quais Marcos enfatiza a falta de fé dos discípulos, Mateus atenta para a sua crença recém-adquirida. Aí tem algo aqui interessante que eu gostaria de ler para vocês. Esse aqui, Mateus dá a impressão de refletir antecipadamente sobre os papéis ou até mesmo o ofício da igreja para a qual estava escrevendo. Mateus poderia ainda estar preocupado em confrontar os falsos mestres existentes dentro da igreja, que se apoiavam em suas próprias reivindicações de autoridade espiritual de base antinomiana, ou seja, sem lei, e carismática. Aí tem uma coisa aqui interessante que ele vai falar aqui mais na frente, desculpa, é embaixo, é mais em cima. 3 vezes, em 16, 18, 18 e 17 de Mateus, ou incluir um ensino sobre a disciplina e o perdão na comunidade. Veja que Mateus aqui, no capítulo 18, no versículo 15 ao 35, ele vai falar de como que as coisas devem se resolver na comunidade. Na comunidade já entendendo essa comunidade como igreja, como um povo escolhido, um povo separado, né? O termo característico de Mateus para os seguidores de Jesus é pequeninos, enfatizando a posição humilde diante de Deus, e com suas referências peculiares aos homens sábios, profetas e escribas. Então, aqui, o discipulado e a igreja, fica claro que Mateus é o evangelho que prenuncia, tá? O surgimento da igreja, no sentido, como que nós podemos dizer assim, organizacional, como uma célula, como algo composto de pessoas e de liderança, de líderes, de alguém que está à frente, e de como deve ser essa relação nessa nova comunidade em Cristo, nesse novo povo. Esse povo que vai ser composto de gentios e de judeus, de pessoas que eram da família da aliança e de pessoas que estavam distantes da aliança. Ok, gente? A gente vai ficar por aqui hoje. Eu acredito que vocês já devem estar com muito conteúdo, mas na próxima aula a gente termina esse evangelho. O evangelho de Mateus é um pouquinho mais longo mesmo do que o de Marcos. O de Marcos foi bem mais rápido. Mateus a gente gasta um pouquinho de tempo a mais para a gente ter essa visão mais aberta, né? Na próxima aula a gente vai ver as circunstâncias do evangelho. Coisas que, na verdade, a gente já sabe, não é? Porque as circunstâncias vão falar basicamente do autor, quem é o autor, em que circunstâncias ele escreveu, qual é a origem desse evangelho, como os pais da igreja identificavam, quem era o destinatário desse evangelho, né? Para quem Mateus escreve. E a gente já, ao longo da aula, a gente já trabalhou isso também. Mas então vai ser mais rápido a parte das circunstâncias. A gente só vai fundamentar algumas coisas aí, beleza? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Essa é a hora e aí a gente encerra, tá bom?